Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar as 7 melhores alusões, os 7 melhores repertórios para você usar na redação do Enem. Cada um desses repertórios, cada uma dessas alusões vai servir para um eixo temático em específico. Então, tendo essas 7, você vai ser capaz de escrever com repertório para qualquer tema. E uma coisa importante, cada uma dessas alusões são alusões que você não vai ver outra pessoa utilizando. São alusões que só você que está vendo esse vídeo vai utilizar, fazendo com que você consiga se diferenciar do restante, se diferenciar da manada. Então eu tenho até um desafio para você. Se enquanto você estiver vendo esse vídeo, você vê uma alusão que você já utilizou ou conhece alguém que já utilizou, pode descer aí no comentário e me xingar à vontade. Agora, se você ver essas alusões e perceber que são realmente alusões diferenciadas, são alusões muito boas e que quase ninguém utiliza, você só tem uma missão comigo. Se inscreve nesse canal, comenta aí e curte esse vídeo. Então bora lá o vídeo. Antes de entender quais são as 7 alusões, como que você vai utilizar, você precisa saber onde a gente vai utilizar essas alusões. Então aqui tem a nossa macroestrutura, o nosso texto, a redação do Enem. Aqui são os 4 parágrafos que vão compor essa redação. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, propósito e intervenção. Na introdução a gente contextualiza o tema e problematiza. No desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, a gente traz causas para esse problema, fatores que agravam esse problema. E por fim, na proposta de intervenção, a gente traz uma solução para o problema. Onde que você vai usar alusão? Onde que você vai usar repertório? Ou na introdução ou no desenvolvimento. Na proposta de intervenção, de jeito nenhum. Na intervenção, você não vai adicionar nenhum novo repertório, nenhuma nova ideia. Aqui, para ficar mais claros os exemplos, eu vou dar um destaque maior para o uso de alusão na introdução, para a gente começar o nosso texto. Então, aqui estão os eixos temáticos. O que são esses eixos temáticos? São eixos que englobam os mais variados temas que podem cair no Enem. A gente entendendo esses 7 eixos, a gente vai ter uma alusão para cada um deles. Tendo essas alusões, a gente vai conseguir escrever para qualquer tema. Se o tema for sobre meio ambiente, você vai utilizar a alusão para meio ambiente. Se o tema for educação, alusão para educação e assim por diante. Quais são os eixos temáticos? São 7. Problemas sociais constitucionais, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia e cultura. Então agora vamos ver as alusões para cada um desses eixos temáticos. Primeiro, problemas sociais constitucionais. Aqui você vai ver como que eu vou te entregar um repertório, uma alusão totalmente diferente do que você já tem visto. Olha a obra que eu vou te recomendar para usar quando os temas forem sobre problemas sociais constitucionais. Antes de mostrar a obra, uma coisa importante: problemas sociais constitucionais são todos aqueles problemas que são relativos a direitos da Constituição. Aqui a gente está falando de saúde, de moradia, de propriedade, de vida, de liberdade e vários outros aspectos que são englobados, que são assegurados pela nossa Constituição Federal de 1988. Aqui uma obra que você vai utilizar é o curso de Direito Constitucional do Bernardo Gonçalves Fernandes, que é um brasileiro pós-doutor em Direito. Olha para você ver a diferença de usar uma alusão dessa. Essa alusão é um livro, olha o tamanho do livro, a grossura. É um livro que só estudantes de direito leem. O que vai acontecer? Quando o corretor bater o olho na sua redação e você utilizar uma obra desse nível, que é o curso de Direito Constitucional, ele vai ficar assim, nossa, é capaz de quem está escrevendo já ter cursado Direito ou coisa do tipo. Isso já vai causar uma primeira impressão muito boa no corretor. Isso se você também tiver uma escrita de acordo, né? Então tente escrever o melhor possível para que você não só utilize uma obra muito importante para o direito, uma obra diferenciada que quase ninguém utiliza, mas também tenha um modelo de escrita, uma estruturação de frases que vá de acordo com o repertório que você usa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma alusão usando esse repertório, para que fique mais claro como escrever e tudo mais.
Mas qual que é a ideia trazida por esse livro, que é o que você vai falar na redação? Esse livro, ele traz todo o direito constitucional, né? Mas das ideias que ele traz é a universalidade dos direitos constitucionais. Ou seja, os direitos assegurados pela Constituição são direitos que devem ser universais, ou seja, atingir a toda a população, sem distinção de raça, sem distinção de idade, de gênero e assim por diante. Então é essa ideia que você vai tratar na sua alusão. Uma coisa importante, que o que você pode fazer? Você pode colocar essa alusão de problemas sociais constitucionais, falando, os direitos da Constituição, eles devem ser universais, devem atingir a toda a população sem diferenciação, de acordo com essa obra. Daí depois você vem contrariando, você fala assim, entretanto, a realidade brasileira mostra que esses direitos não estão sendo universalizados. Aqui eu estou dando um exemplo, agora vai ficar mais claro quando eu já venho com um exemplo pronto aqui para vocês. Olha como que eu fiz essa alusão para fazer a minha introdução, para começar o meu texto. No decorrer da obra, curso de Direito Constitucional, Bernardo Gonçalves Fernandes, brasileiro pós-doutor em Direito, relata que o Estado deve garantir a universalidade dos direitos constitucionais. Entretanto, na realidade odierna brasileira, verifica-se, daí você vai falar o que não está sendo verificado, que é o tema da redação. O tema da redação do Enem, ele vai ser sempre um problema da realidade brasileira e que pode ser combatido. Então aqui você vai falar assim, os direitos constitucionais eram para ser universais, mas, por exemplo, se fosse um tema, por exemplo, sobre falta de moradias, você fala assim, na realidade odierna, verifica-se que o direito à moradia não está sendo assegurado a toda a população, visto que, e você vai desenrolando a sua introdução até você finalizar. Aqui algumas coisas importantes que eu recomendo que, caso você não utilize exatamente essa alusão, eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro, esse no decorrer da obra de curso de Direito Constitucional, isso aqui é uma inversão sintática, eu não vou entrar em detalhes, então eu recomendo que você faça isso e não modifique. Não troque por na obra, curso de Direito Constitucional, não, tem que deixar no decorrer da obra e assim por diante. Aqui uma coisa importante também, perceba que eu coloquei a explicação de quem que é Bernardo Gonçalves Fernandes entre travessões. Isso é muito importante para você pontuar na competência 1. A competência 1, ela diz respeito sobre gramática e estruturação de frases. E esse elemento, que é o travessão, perceba que não é uma vírgula, é um travessão. O travessão, ele conta como habilidade de estruturação de frases. Então vai te ajudar na C1. É mais isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou te mostrar as outras alusões que você pode utilizar para cada eixo temático. Agora para a saúde. Para a saúde a gente tem essa obra, Democracia e Saúde, uma realidade possível, de Humberto Dantas, que é um cientista político brasileiro. Um cientista político brasileiro muito famoso, muito reconhecido na área que ele atua. Aqui tem o livro. E qual que é a ideia trazida por esse livro? Aqui, obviamente, eu não estou dizendo todas as ideias que são passadas pelo livro, nem a ideia central, estou dizendo uma ideia que é trazida pelo livro que você pode utilizar na sua redação. É o que vai mais fazer sentido para você fazer uso enquanto você estiver fazendo a sua alusão. Então, qual que é a ideia trazida? A de universalidade da saúde. A saúde, ela deve ser universal como um direito constitucional. Perceba que é a mesma ideia que eu trouxe aqui nesse livro. Só que como o tema trata sobre saúde, eu trouxe uma obra específica para a saúde. Mas o conceito é o mesmo, você vai fazer uma alusão daquele estilo. Próxima alusão para meio ambiente. Essa obra também é muito bacana, nunca vi ninguém utilizar, que é A Terra Inabitável. Essa obra é do jornalista norte-americano David Wallace Wells. Não sei se eu pronunciei certo, mas estou fazendo a minha parte, estou tentando. Qual que é a ideia trazida pela obra? Essa obra prevê impactos devastadores das mudanças climáticas, como fome, migração em massa, colapso econômico e desastres naturais, alertando que, se medidas urgentes não forem tomadas, o planeta pode se tornar hostil à vida humana. Ou seja, pode ser que a vida humana não consiga habitar o planeta. Então, o que é dito aqui basicamente nessa obra? Essa obra fala sobre as mudanças climáticas, como que as mudanças climáticas vão impactar tanto, mas tanto a Terra, que pode tornar impossível a vivência humana na Terra.
Então, como que você utiliza essa obra na redação? Por exemplo, se um tema for um tema sobre queimadas, alguma coisa, você traz essa alusão das mudanças climáticas, vai trazer diversos impactos devastadores e tudo mais, que é o que essa obra fala, até um ponto da Terra ficar inabitável. Você fala assim, fora da obra em questão, na realidade odierna brasileira, verifica-se que as queimadas também estão tornando a vida humana hostil, alguma coisa assim, sabe? De relacionar como que os problemas ambientais, como que o uso antrópico, o uso humano da natureza está agravando o próprio local que a gente vive. Próxima alusão, alusão sobre educação. Essa também é uma obra que eu nunca vi ninguém usar, que é A Cidade do Sol, do filósofo italiano Tommaso Campanella. Acho que é assim que pronuncia também. Qual que é a ideia trazida por essa obra? Basicamente, essa obra traz uma sociedade, um cenário, um contexto totalmente utópico. Um contexto em que tudo funciona, em que a gente não tem guerra, em que a gente tem uma economia funcionando, em que as populações conseguem fazer acordos entre si, o saber, a inteligência é muito valorizado. É uma sociedade basicamente onde tudo funciona. E ele fala nessa obra que a base, a sustentação, o pilar que movimenta toda essa roda, essa sociedade utópica, é a educação. Então você pode usar isso para mostrar para o corretor, na alusão, como que a educação é importante. E depois você vem com um contraste, igual eu fiz lá anteriormente. Você pode colocar. Entretanto, na realidade odierna brasileira, verifica-se que a educação... Daí você vai falar o que está relacionado ao tema, né? Depende do tema da redação. Por exemplo, se o tema for desafios para inclusão educacional de surdos, que é um tema que já caiu, você pode vir colocar assim, entretanto, na realidade odierna brasileira, verifica-se que a educação não está sendo universalizada como direito constitucional, uma vez que surdos têm uma dificuldade de inclusão, e assim você vai desenrolando a redação. Obviamente que eu estou desenvolvendo rápido, só para deixar de exemplo, mas na hora você vai fazer com calma, pensando em como relacionar essa alusão no tema específico. Próxima alusão, alusão sobre esporte. A obra é Educação Física e Esportes, Perspectivas para o século XXI. Olha como que é interessante. Você usa uma obra de educação física, de esporte, feita por um educador físico. Olha como que isso vai brilhar o olho do corretor. Vai falar, nossa, ele realmente sabe do que está falando. Qual que é a ideia trazida por essa obra? A ideia central dessa obra, que é a educação física. Ela não é apenas uma disciplina, não é apenas uma matéria que você tem que fazer, uma disciplina esportiva, mas ela é um campo de conhecimento que leva ao desenvolvimento de aspectos éticos, sociais e culturais. Então a educação física, o esporte, ele está relacionado ao desenvolvimento da sociedade como um todo, desses três pilares da sociedade, os aspectos éticos, sociais e culturais. Daí você pode falar assim, por exemplo, fazer um contraste igual eu fiz nas últimas vezes. Entretanto, na realidade odierna brasileira, verifica-se que as diversas vantagens do esporte estão sendo relativizadas daí você coloca o problema do tema da redação. Outra alusão para o sexto eixo temático, penúltimo eixo, tecnologia. A obra é o High-Tech Heretic. Também não sei se eu pronunciei certo, meu inglês não é tão bom assim, mas que vale a tentativa. Aqui, o autor é o Clifford Stowe, que é professor e astrônomo norte-americano. Basicamente, nesse livro, ele critica o conceito de tecnofilia, que é basicamente as pessoas que gostam muito de tecnologia, têm um fascínio cego pela tecnologia, que considera que a tecnologia ela é sempre boa, que não tem desvantagens. Olha o que eu falo aqui. Ele critica a tecnofilia, conceito que descreve o fascínio cego pela tecnologia, levando a sociedade a acreditar que todo avanço tecnológico é por si só benéfico e indispensável. Aqui também você pode falar, por exemplo, você fez essa alusão usando essa obra e o tema é controle do comportamento do usuário, controle de dados do usuário, que é o que já caiu no Enem.
se eu não me engano, em 2018. O que você poderia falar? Esse tema ele trata sobre algoritmos, né? Como que os algoritmos estão manipulando as informações, o controle de dados que chega até você. Então você fala, então você coloca lá, no decorrer da obra High-Tech Heretic, Clifford Stoll, professor astrônomo norte-americano, critica a tecnofilia, conceito que descreve fascínio cego pela tecnologia, levando a sociedade a acreditar que todo avanço tecnológico é por si só benéfico e indispensável. Daí você pode colocar, tal qual descrito por Clifford Stoll, a tecnologia não não traz apenas vantagens. Fato esse que pode ser exemplificado pelo controle dos dados que chegam até os usuários, o controle de dados pela internet, o controle pela internet dos dados que chegam até o usuário, fazendo-os acreditar apenas naquilo que vem. Uma coisa assim, sabe? Estou fazendo rápido, só para você entender a lógica dessa alusão, que é criticar essa obsessão pela tecnologia, que a tecnologia só traz vantagens para a sociedade, que não é verdade. Para fechar, a nossa sétima alusão, que é a alusão para esse eixo temático, que é cultura, que também costuma cair muito no Enem. Aqui a obra é Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss, que é um filósofo francês. A ideia dessa obra é refletir sobre a complexidade das culturas indígenas brasileiras e criticar a forma como o Ocidente desvaloriza as sociedades não industrializadas, tratando-as como primitivas e sem sofisticação. Então é um livro histórico que retrata como que o Ocidente desvalorizou as sociedades não industriais, as sociedades que não estavam seguindo a lógica das revoluções industriais, da primeira revolução, da segunda revolução, da terceira revolução industrial. E essas sociedades que não seguiam esse modelo industrial, como sociedades indígenas, eram tratadas como primitivas, sem sofisticação. Daí você pode, se o tema é, por exemplo, desvalorização de uma determinada cultura, você pode falar assim, esse cenário descrito por Claude Lévi-Strauss não aconteceu, não ficou restrito ao passado do país, mas persiste até hoje quando a gente vê uma desvalorização da arte popular brasileira em comparação com a música internacional. Por exemplo, aqui eu só estou dando um exemplo de tema que poderia cair, que você poderia usar essa alusão de cultura, que também é uma alusão que praticamente ninguém utiliza. Eu duvido que você já viu alguém utilizar essa obra Tristes Trópicos para embasar a redação, para fazer uma boa alusão. Então é isso que eu queria passar para vocês, galera. E o último recado importante, para você que não quer nem escrever redação do zero e nem usar um modelo de redação coringa como estratégia de redação, você pode conhecer o meu método de redação, que é o método Redação Camaleão. Nele você vai conseguir tranquilamente tirar mais de 900 pontos para qualquer tema de redação e gastar menos de 1 hora para fazer esse seu texto. Se você quiser conhecer mais sobre o método, é só clicar no card que está aqui em cima para você ser redirecionado para um vídeo onde eu explico tudo sobre o método Camaleão e como aplicar no dia do Enem. É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.